Meu Deus. Davi, o profeta está te esperando. Então Davi chega lá e o Samuel, ele olha para Davi, eu imagino ele falando: o que eu senti em você, eu não senti nenhum dos seus irmãos, que é a graça, é o poder do Espírito de Deus. Meu Deus. O Senhor fala: esse sim é o meu escolhido. Ele pode ser o menor da casa, mas é o meu escolhido. Ele pode ser aquele que ninguém dá nada, mas é o meu escolhido. Levanta sua mão que eu vou profetizar. Você está falando, fala para os meus servos que eles podem ser ninguém, mas é o meu escolhido. Eles podem ser aqueles que todo mundo despreza, mas é para mim, eu faço escolhido. E o Senhor está falando, eu faço também. Cadê os profetas que vieram melhorar essa noite? O Senhor está falando, você é para mim, eu faço escolhido. Mas sabe, algo que a minha atenção é que quando Davi ele é ungido, ele não vai direto para o trono governar o povo. Quando Davi ele é ungido, ele não vai direto para o trono governar o povo de Israel, mas ele volta para o pasto. Eu imagino seus irmãos olhando e falando: você deve ser louco, porque você acabou de ser ungido e está cuidando das ovelhas novamente. Você acabou de ser escolhido para ser um novo rei e está aqui no pasto cuidando das ovelhas. Mas levanta sua mão, que aqui eu já vou profetizar. Mas Davi vai olhar para eles, eu imagino ele falando: não importa o ambiente que eu estou, o importante é que eu sei o que eu sou. E o Senhor está falando: fala para meus servos que ele é para mim um vaso escolhido. Porque você pode falar o que quiser, mas você é para mim um vaso escolhido. Eu imagino Davi em meio à prova e minha universidade falando: eu não vou parar, porque eu sei que o meu alvo é os céus. Eu não vou parar, porque eu sei que o meu alvo é Cristo. Eu imagino Davi olhando e falando: pode vir ursos, pode vir leões, pode vir gigantes, mas eu não vou desistir, porque eu sei que o meu alvo é os céus. E aqui já vai mais uma palavra para o seu coração. Pode se passar ventos e tempestades, mas o Senhor está falando: não para, continua, porque Ele vai te capacitar. O Senhor está falando: pode morrer, pode machucar, mas continua, porque quem está no controle desse barco sou eu. Quem está no controle desse barco sou eu. Ele pode até balançar, mas ele não vai cair, porque quem está no controle desse barco sou eu. E o Senhor está falando: fala para meus servos que ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. Ela pode estar caída, mas ainda há esperança. Ela pode Meu estar Deus! caída, mas ainda há esperança. Ela pode estar machucada, mas ainda há esperança. Eu imagino Davi olhando e falando: eu posso ser apenas uma criança, mas eu não vou parar, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele não dorme. E assim é também Jó. Jó ele não desistiu em meio à prova, Jó ele não desistiu em meio às adversidades. Vamos ver que um certo dia, quando os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor, foi também Satanás. E o Senhor pergunta para Satanás: Satanás, de onde você veio? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor pergunta para Satanás: Satanás, você tem observado o meu servo Jó? Ele é um homem temente a mim, ele é um homem que se desvia do mal, ele é um homem íntegro. Mas só que Satanás, escutando aquilo, eu imagino ele falando: mas se eu tirasse tudo dele, será que ele ia continuar sendo temente a ti? Jó ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas só que Satanás, ele escutando, ele fala: se eu tirasse o ouro e a prata, será que ele ia continuar sendo temente a ti? Então o Senhor permite que Satanás tire tudo de Jó. Mas só que mesmo Jó perdendo de tudo, ele não deixou de adorar o Senhor. Aleluia! Eu creio que Jó ele sabia que o teu alvo era os céus. Eu imagino Jó olhando e falando: Senhor, eu posso ter perdido o ouro e a prata, mas eu não vou parar, porque a tua presença, ela, meu Deus, eu já posso sentir a presença do Senhor na casa. Eu imagino Jó olhando e falando: Senhor, pode passar ventos e tempestades, mas eu não vou parar, porque o meu alvo é o céu. Oh, glória! O meu alvo é o céu. O Senhor é meu pastor e de nada me falta. Pode se faltar o ouro e pode se faltar a prata, mas a presença dele, ela nunca voltará.
quem for para tentar te parar. Mas o Senhor está falando, continua, filho, porque você é para mim o nosso escolhido. Continua, filha, porque você é para mim o nosso escolhido. Seus inimigos podem se multiplicar, mas continua. Não perdi tudo, mas ele não desistiu. No capítulo 2, vamos ver que os filhos vão se apresentar novamente perante o Senhor. E foi também Satanás, o Senhor perguntou para Satanás, o meu servo Jó, ele desistiu. O meu servo Jó, ele parou de me adorar. O meu servo Jó, ele parou de ser temente a mim. O meu servo Jó, ele parou de fazer as minhas vontades. Satanás já com raiva, com ódio, com ciúmes, ele vai falar, não, ele não parou não. Mas se eu tocasse na tua saúde, será que ele ia permanecer de pé? Se eu tocasse na tua ferida, será que ele ia continuar te adorando? Será que ele ia continuar fazendo a tua obra, te servindo? Então o Senhor permite que Satanás tocasse na saúde de Jó. Mas o Senhor falou, só não tira a tua vida. Então Satanás ele toca na saúde de Jó. Jó ele fica muito ruim, Jó ele fica num estado terrível. Mas só que Jó ele não deixa de adorar. Meu Deus, é verdade. Jó ele estava no pior momento, mas ele não deixou de adorar. Ele sabia que o Senhor estava lá de cima falando, filho, me adora aí, que daqui de cima eu te capacito. Filho, me adora aí embaixo, que daqui de cima eu te dou força. E aqui também mais uma palavra para o seu coração. O Senhor está falando, fala para meus filhos, que se os grandes não estão preparados para fazer a minha obra, eu levanto os menores da casa para fazer. Se os grandes não estão preparados, eu capacito os menores da casa. Se os grandes não têm mais vontade, eu dou força para os menores da casa. Meu Deus, aleluia. Ele estava muito ruim, mas ele não deixou de adorar ao Senhor. O que mexe mais com o meu coração é que todo mundo que via aquilo falava de tudo para ele parar, falava de tudo para ele desistir. Mas ele não abriu sua boca para falar o ar. Mas quando a sua mulher se levanta e fala, adore-se Deus e morra, eu imagino Jó se levantando e falando, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui vai mais uma palavra para o seu coração. A tua arma pode estar cortada, mas ainda há esperança. Jó ainda não tinha mais força, mas o Senhor falou, ainda tem esperança. Jó estava caindo, mas o Senhor falou, ainda tem esperança. Jó estava sem força para adorar, mas o Senhor falou, ainda tem esperança. Ah, Senhor, eu vou falar. O Senhor está falando, você pode estar desanimado, mas ainda há esperança. Você pode estar sem força, caído, mas ainda há esperança. Meu Deus. Pode estar doendo, pode estar machucando, pode estar ferindo, mas ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. É verdade, Jesus. Eu imagino a situação de Jó perdendo de tudo que ele tinha conquistado, mas Jó ele não deixou de adorar o Senhor. E eu imagino o Senhor olhando lá de cima e falando, filho, continua, porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Então se você começou, termina. Se você deu o primeiro passo, dá o segundo. Se você deu o segundo, dá o terceiro. Você vai de se movimentar. O Senhor está falando, se movimenta, filho. A tempestade está indo, mas se movimenta. Ai, meu Deus, eu vou falar, está apertando, mas se movimenta. Está machucando, mas se movimenta. Tem muita gente que vai se levantar para tentar parar o seu ministério, mas o Senhor está falando, se movimenta. Salmos 3 vai nos dizer que Davi vai olhar para o Senhor e falar, Senhor, como você tem multiplicado meus adversários? São muitos que se levantam contra mim, muitos falam da minha alma. Mas o Senhor olha para Davi e imagina ele falando, Davi, operando eu quem impedirá? Não temas que eu sou contigo. Davi, não se esqueça e sempre se lembra disso, que é um profeta que o seu codinome é Isaías, que no livro de Isaías, capítulo 43, no verso 13, vai dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando ele, quem impedirá? Então seus inimigos podem multiplicar, mas operando ele, quem impedirá? Seus inimigos podem te apontar, mas operando ele, quem impedirá? Seus inimigos podem ser maior do que você, mas operando ele, quem impedirá? Seus inimigos podem ser mais fortes do que você, mas operando ele, quem impedirá?
casa. Levanta sua É Deus. Você pode estar desanimado, você pode estar querendo parar, mas o Senhor está falando, não para, porque você é para mim um vaso escolhido, filho. Não para, filha, porque você é um vaso escolhido. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que aperta, mas o Senhor está falando, continua, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Quem Senhor que tudo pode, e nenhum dos meus planos pode se frustrar. Então pode ser passamentos e tempestades, mas a presença dele, ela nunca vai passar. Aleluia. O Senhor está falando, pode se levantar tudo bom para tentar te parar, mas continua. Davi ele continuou, Jó ele continuou, Samuel ele continuou. O Senhor está falando, continua, filho. Para a viúva ela fazer um paciente multiplicar, ela tem que se movimentar. E o Senhor está falando nessa noite, se movimenta, só não para de se movimentar. João Batista ele batizou com águas, mas você será batizado com o Espírito nessa noite. Aleluia. Vou falar. E aqui é uma mesma palavra para o seu coração. O Senhor está falando, pode se passar o que for, mas continua se movimentando. Continua se movimentando. O Senhor me trouxe hoje aqui nessa noite para te dizer, continua, filho. Continua, filha. Se os grandes não querem, ele levou os melhores da casa. Meu Deus, só não para de adorar. Verdade, só Deus. Não para de adorar. Aleluia. Mas continua. Está apertando, mas continua. Está machucando, mas continua. O Senhor está falando, continua. Meu Deus. Para a tua igreja. E você vai poder dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui eu já encerro. O Senhor está falando, muitos vão se levantar para fazer de tudo para você parar. Mas o Senhor está falando, continua. Muitos vão fazer de tudo para tentar fazer você desistir. Mas o Senhor está falando, continua. Tentaram parar.